Evangelho, domingo, festa da Sagrada Família de Nazaré. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício de um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias, que vem do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, Simeão veio ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava. Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, pode deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada. Quando o jovem tinha sido casado e vivera 7 anos com o marido, depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo, festa da Sagrada Família de Nazaré, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos dá a graça de ouvirmos o segundo capítulo do Evangelho de São Lucas, unindo a narrativa dos 2 últimos dias. A ida de Maria e José ao templo para a apresentação do menino Jesus e o encontro com Simeão e com Ana. Nós também estamos no último dia do ano, então aproveito para fazer esse parêntese já no início, antes de seguirmos com a meditação do Evangelho de hoje. E no dia de hoje é previsto o canto de ação de graças a Deus, o Te Deum. E a Igreja nos concede a graça de, nesse último dia do ano, cantarmos em assembleia, ou seja, em comunidade reunida, pode ser ao final da Santa Missa, o canto do Te Deum. Esse canto de ação de graças a Deus, associado às intenções de oração pelo Santo Padre, nas intenções do Papa, o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória, e juntamente a participação à Santa Missa e a confissão sacramental, nos assegura a graça da indulgência plenária, que pode ser aplicada em favor das nossas necessidades espirituais ou em favor das necessidades espirituais dos nossos falecidos. Então hoje, no último dia do ano, temos a possibilidade de lucrar as indulgências com esse ato de amor, preparando-nos para as celebrações. Muitos se confessaram durante a preparação para o Natal. Então, todo e qualquer abandono, ou seja, abandono e repúdio a todo e qualquer pecado, ou seja, qualquer disposição ao pecado. Então,
um declarado abandono, somado à confissão sacramental, à Santa Missa, à oração pelo Santo Padre e à participação na celebração do Te-Deum do dia de hoje, nos assegura a graça dessa bênção extraordinária do Senhor. Para amanhã, o primeiro dia do ano, nós temos também um dom extraordinário da Igreja, através da indulgência plenária pelo canto do hino Veni Creator, o hino de súplica ao Espírito Santo, que no primeiro dia do ano, dia em que celebramos a solenidade de Maria, Santa Mãe de Deus, Mãe do Senhor, Mãe de Deus, esse título mariano, o primeiro título mariano da história, nós somos convidados a cumprir os mesmos gestos, mas dessa vez suplicando a vinda do Espírito Santo sobre todos nós e sobre o mundo inteiro, com a oração do Veni Creator, nós recolhemos também indulgências plenárias. Então veja, são 2 dias extraordinários que muitas vezes a gente deixa se perder em meio a festas e celebrações que não nos ajudam a recordar os tesouros da vida espiritual que o Senhor deposita por nós. Não são só 2 dias de alegria, de comemoração, porque um ano termina e um outro começa. Essa é uma parte cívica, digamos assim, da celebração inerente ao progresso do tempo, porque afinal, necessariamente depois do dia 31 de dezembro, vem o 1º de janeiro. Então, um motivo para festejar pode ser a conclusão de um ano civil e a abertura do novo ano civil. Isso é bem claro. Porém, nós cristãos temos razões muito maiores para comemorar essa virada de ano, que não é só a passagem de um momento ao outro, mas é o canto de ação de graças ao Senhor e o recolhimento das bênçãos que o Senhor nos assegura como ato de amor infinito em nosso favor para a conclusão desse ano e aquelas bênçãos necessárias para o início do novo ano. Então, veja que maravilha para nós a celebração de ambos os dias. Às vezes nos preparamos apressadamente para irmos fazer o Réveillon, né? Essa expressão que a gente usa. Com calma, meu irmão. Mais importante do que ter a roupa branca preparada para passar o Réveillon, procura vestir a alva da pureza do coração e vai se encontrar com o teu Senhor por ocasião desses 2 dias. Veste a túnica da misericórdia, veste a túnica do perdão do Senhor e vai ao encontro dele para render graças por esse percurso, pois o Senhor, como nós vimos já na promessa feita ao rei Davi por ocasião da celebração do Natal, Davi se preocupa em oferecer a Deus um ato de honra ao seu nome e à Arca da Aliança, e o Senhor promete algo muito maior. Imagina se nós nos preparamos com a confissão sacramental, com a Santa Missa, com as orações pelo Santo Padre, com a rejeição ao pecado, e nos reunimos na presença dos nossos irmãos e irmãs, na companhia do Senhor, para cantarmos a Ele ação de graças, quantas bênçãos o Senhor não nos assegura. E isso é valiosíssimo para a conclusão do nosso ano. Mais do que ter um vestido propriamente, sobre o corpo branco, é vestir a alva da santidade, revestir a alma com a alva da santidade através desses gestos, a fim de cantarmos ao Senhor a ação de graças por tudo que percorremos. Ter a minha família comigo para celebrar essa ação de graças. E ao mesmo tempo, ter a minha família comigo no primeiro dia do ano em que celebramos a Santa Mãe de Deus, para poder recebermos, suplicarmos e recebermos as bênçãos do céu, recebermos sobre nós a potência do Espírito Santo
tão necessária para começarmos um novo ano. Mais do que ver o mar, ver a queima de fogos, é ver a alegria dos céus em poder renovar a potência do Espírito Santo sobre seus filhos que suplicam, sob a intercessão da Santa Mãe de Deus. Vem Espírito Santo e transforma a face da terra. Vem Espírito Santo e transforma a nossa família. Vem Espírito Santo e preenche os nossos corações. Vem luz divina e soberana, aquece o íntimo de nossas almas e dissipa todas as trevas de pecado. Vem Espírito Santo e prepara o trono de Deus. Vem Espírito Santo, reina em nossos corações. Então, eis aqui a motivação para essas duas celebrações. Às vezes a gente se perde um pouco em meio aos conceitos da celebração civil e deixamos escapar o significado religioso como se fosse uma festa civil que, de certa forma, vem também incorporada à festa religiosa, quando, na verdade, é uma grande festa religiosa que veio diluída numa celebração civil. Então é importante a gente recordar o histórico dessas realidades, porque daqui a pouco vamos estar falando que o dia 1º é somente o dia da celebração da paz no mundo. Alto lá, antes de ser um dia de celebração de paz, sempre foi, desde os primeiros séculos da era cristã, o dia em que se celebra a Santa Mãe de Deus e a vinda, a súplica do Espírito Santo, porque se conclui a 8ª de Natal e se faz a invocação do Espírito Santo sobre toda a igreja e sobre o mundo inteiro. Único autor de paz. Então, suplicar o Espírito Santo, invocar o Espírito Santo de Deus sobre o mundo inteiro, esse é um ato de paz. Celebrar o início do novo ano civil com a memória da Santa Mãe de Deus, isso nos assegura um itinerário de paz. Então, falar do Dia Mundial da Paz é uma coisa muito posterior a essa verdade. Por isso falo de uma celebração religiosa e de um significado religioso que foi diluído numa festividade civil. Então, atenção, é bom a gente sempre recordar a história para poder celebrar dignamente aquilo que nos é apresentado, né? E antes de tudo, as duas celebrações do dia de hoje e de amanhã são de cunho religioso e com significado profundo e com dons ordinários e extraordinários de grandíssimo valor para toda a igreja, para todos nós. E ainda temos, nesse domingo, a graça de celebrarmos a festa da Sagrada Família de Nazaré. E de olharmos no Evangelho de hoje os personagens que nos são apresentados, todos eles plenos do Espírito Santo. São José, a Virgem Maria, Simeão, Ana e Nosso Senhor. E a partir dos 5 personagens que hoje vemos na liturgia, podemos recolher tesouros enormes para reflexão sobre a nossa família e a nossa devoção à Sagrada Família de Nazaré. Veja, queridos irmãos e irmãs, São José sempre se deixou guiar pelo Espírito Santo. Você está para começar um novo ano, vai precisar tomar muitas decisões importantes, caro pai de família, caro irmão sacerdote, caro jovem que nos acompanha, sobre o seu futuro na faculdade, sobre o trabalho, sobre as decisões pastorais, sobre o horizonte do cuidado da sua família. Muitas decisões difíceis te esperam, decisões exigentes te esperam. Com São José também não foi diferente. A ida para o Egito, receber a Virgem Maria em matrimônio, cuidar e defender a integridade do menino Jesus diante das perseguições, fazer crescer um filho. Quantas decisões importantes São José também não teve que assumir durante a sua história de vida.
Em todas elas o Senhor o socorreu. Naquelas mais difíceis, mais exigentes, de maneira extraordinária, através do sonho, o anjo do Senhor veio ao seu encontro. Deus quer te socorrer também, meu irmão. O Senhor, mais do que você mesmo, quer ver a sua família dar certo. Quer ver você tomando as decisões boas. O Senhor quer te guiar não de uma maneira genérica, mas de uma maneira específica. Sobre tudo aquilo que agora é necessário na sua vida, o Senhor tem uma palavra de discernimento para lhe entregar. Ele quer lhe ajudar a compreender. Se você busca compreender bem os momentos da sua vida para entregar o melhor pela sua casa e pela sua família, o Senhor quer te ajudar. Como São José. E pela intercessão de São José, pede a São José que te ajude a ser um homem de maior recolhimento em oração. Um homem que consiga ter um coração que espera sempre no Senhor, e mais do que isso, ter um coração que se deixe orientar por Ele. Faz um compromisso com o Senhor hoje. Senhor, orienta a minha vida, ilumina minhas decisões. Vem, Senhor, guia minha família. Através do meu coração eu entrego em suas mãos para que o Senhor possa guiar na paz a minha casa. Não só a minha história, mas a nossa história em família, meu Senhor. Ajuda-me a ter uma resposta de prontidão a cada vez que eu ouvir a sua voz, como São José sempre teve. E não permita, Senhor, que o meu coração deixe de se admirar diante dos prodígios que o Senhor realiza. Hoje no Evangelho, São José se admira, e a Virgem Maria também, pelos prodígios que o Senhor realiza, por aquilo que o Senhor faz, pelas palavras de Simeão, nesse caso, e de Ana, que estavam ali no templo e que diziam as coisas que diziam para eles. Um coração capaz de se admirar com o que Deus faz e se alegrar com isso. Como é importante. Também no Evangelho de hoje vemos o testemunho da Virgem Maria. Aquela que é plena do Espírito Santo, cheia de graça. Aquela que jamais ofendeu a Deus e que tudo que dele recebeu soube guardar com dignidade. Ah, querida mãe, querida irmã, queridas amigas que nos acompanham, jovens que nos escutam, quantas coisas uma mãe precisa saber guardar no seu coração. Com que amor nós não nos empenhamos, com que amor vocês não se empenham na hora de proteger seus filhos, na hora de cuidar da casa. O coração de uma mãe é sempre aquele primeiro lugar da mediação nos momentos difíceis. É a ele que recorremos nas horas em que nos sentimos angustiados e perdidos, quando precisamos encontrar não só um conselho que nos oriente, mas uma presença que nos acalente. Uma mãe traz sempre a família no seu peito, se preocupa com aquilo que lhe foi dado e se dispõe a amar com toda a força de sua vida. Como nós precisamos aprender com um coração imaculado de Maria guardar a nossa casa. Lembra, minha mãe? Lembra, minha irmã? Lembra, minhas irmãs que nos escutam, que devem guardar uma inteira família consagrada nas comunidades religiosas, uma inteira família no cotidiano, ou preparar agora o início, o futuro da própria família, através da preparação para o matrimônio e de tantas outras entregas pessoais. Minha querida irmã, o teu coração
deve enfrentar ainda provas enormes na hora de amar e manter unida a sua família. É preciso que você, minha irmã, una o teu coração ao Imaculado Coração de Maria. Um coração que sabe guardar com amor o que Deus fala. Um coração que sabe ouvir a Deus e sabe sempre dizer sim à sua vontade. Um coração que não se precipita na hora de agir, mas que confia no Senhor e nele espera. Um coração que leva para junto dele tudo aquilo que recebe e que defende tudo o que é dele com a própria vida. O Imaculado Coração de Maria precisa ser o seu refúgio, minha querida mãe, minha querida irmã consagrada, minhas queridas irmãs que nos escutam, que estão preparando sua família. Esse Imaculado Coração está por nós e convosco. Escolham diariamente tudo confiar a Ele e aprender a partir desse coração imaculado a terem um amor enorme por tudo aquilo que Deus vos confia para que seja amado por vós. Na continuidade do nosso Evangelho, temos o testemunho de Simeão. Falávamos esses dias, né? Homem justo e piedoso. E depois, Ana, mulher de oração e penitência. Tivemos a oportunidade de ver os dois trechinhos separados. Olhando hoje, no conjunto do Evangelho, a figura dos nossos personagens que nos são entregues, Simeão nos traz um testemunho fortíssimo de um homem que se deixou sempre conduzir pelo Espírito Santo e que em todos os momentos da sua vida permitiu que o Senhor lhe mostrasse onde deveria estar. Mas aqui tem algo a mais. Deus lhe fez uma promessa que lhe faria ver a salvação de Israel e que ele não morreria sem antes ter contemplado o cumprimento dessa promessa. Em outras palavras, Simeão não morreria sem ver que a história de sua família e a história de seu povo estava nas mãos do Senhor. Que desejo nós não temos, não é mesmo, meus irmãos? De ver a nossa família nas mãos de Deus, mas não se esqueça que os seus bisavós, os seus avós, que nos trouxeram pelas mãos até a igreja, para que fôssemos abençoados, que nos entregaram para que fôssemos batizados e nos tornássemos filhos de Deus, também eles suplicaram que a família que estavam agora começando com aquele primeiro filho fosse consagrada a Deus e estivesse nas mãos do Senhor. Meu irmão e minha irmã, quando você leva seu filho para ser batizado, quando você reza pela sua família, saiba, não se esqueça disso. Você não é o primeiro a pedir isso. Você é a resposta de Deus para a súplica dos seus avós, dos seus bisavós, daquelas gerações que vieram antes de você, que talvez nem tenham te conhecido porque partiram, seus olhos se fecharam nesse tempo antes de você ter nascido. Mas você e eu somos o Amém de Deus e dos anjos, a súplica que fizeram os nossos bisavós, quando pediram, Senhor, eu te entrego a minha família e te peço que ela seja sua, que ela seja consagrada a ti. Não nos abandone, meu Senhor. Mãe Santíssima, abraça a nossa casa e defende-nos de todo o mal. Eles partiram antes de nós termos nascido. Nós somos a resposta de Deus àquela prece. O Senhor tem cuidado da nossa casa, da nossa família, tem nos defendido entre tantos altos e baixos, porque a família passa por diversas turbulências.
É um que se afasta mais, um que se afasta um pouco menos, é de repente um sofrimento de uma perda, são as angústias em relação ao trabalho, à estabilidade social, aos distanciamentos que acontecem, mas o Senhor em todas as situações tem estado do nosso lado, tem nos defendido, tem nos salvado, tem nos protegido. A gente precisa se recordar disso, porque essa é uma certeza. Simeão não partiu sem ver que a história do povo de Israel estava nas mãos do Senhor, porque o Senhor cumpre suas promessas. Você está suplicando para que os seus filhos e a sua casa estejam unidos ao Senhor. É preciso que você se recorde disso, porque se a dúvida vier no teu coração, se o Senhor vai mesmo conseguir cuidar da minha casa ou não, é preciso que você se lembre que você mesmo já é a resposta. Você mesmo já traz sobre a sua vida o testemunho dessa verdade. Não estamos pedindo num risco do será que. Nós pedimos em base a uma certeza. O Senhor já tem a nossa família em suas mãos. Então, na nossa oração é preciso que nós digamos: Senhor, toma nas mãos o que é teu. E eu te peço que ao fim dessa vida, que eu não parta dessa vida, Senhor, sem ter no meu coração a alegria de ver os sinais benditos de que a família que agora eu cuido está em tuas mãos e que eu possa ter a alegria de sorrir na certeza de ver os sinais que as gerações que virão continuam em tuas mãos, Senhor. Que eu não parta dessa vida sem ter a alegria que Simeão teve também em seu coração, de recolher o testemunho e aquela certeza alegre de que o Senhor está no meio de nós e toda a nossa história lhe pertence, como pertenceu até agora, e você é a resposta disso. Para aqueles que antes de você suplicaram por isso. Temos ainda o testemunho de Ana, que na sua velhice, ela que por um tempo se consagrou ao amor pelo seu esposo e agora se consagra inteiramente ao amor a Deus. Quantos são os avós que consagram suas vidas ao cuidado da família, ao zelo pela casa, pelos netos? Mas também ao longo dessa vida, meus irmãos e minhas irmãs, quantos problemas ao longo desse ano a gente não vai ter que enfrentar, não é mesmo? A gente vai precisar discutir sobre tantas coisas difíceis, tantas coisas que precisam ser resolvidas, mas a gente não pode se esquecer, olhando para o testemunho de Ana, que a última palavra precisa ser aquela de falar da alegria que nós temos de que Jesus está no meio de nós. Vamos ter que discutir sobre muitos problemas para encontrar soluções. Às vezes a gente fala: poxa, não quero mais nem ver noticiário na TV porque só fala de coisa ruim. Mas só falar de coisa boa não seria ainda a solução. Ou falar menos de coisa ruim não seria ainda a solução se nós não falamos de Deus. Porque Ele é a nossa certeza, é nele que está a nossa paz. Então que todas as reuniões familiares ou que todas as situações que tenhamos que enfrentar em família para encontrar soluções, em muitos momentos vai ser preciso falar de coisas difíceis e coisas que são incômodas e sofridas, mas que a nossa última palavra seja sempre aquela de recordar que Jesus está no meio de nós. Ele é a nossa força, Ele é a nossa esperança. Porque sem o anúncio dessa verdade, tudo se torna amargo, tudo se torna cinza, tudo se torna incerto. E por último, nosso Senhor Jesus Cristo, que segue com seus pais para Nazaré. O Deus onipotente se faz obediente à Virgem Maria e a São José.
se deixa conduzir e cuidar pelas suas criaturas. Ao teu lado, o teu Senhor vai colocar muitas pessoas que vão caminhar contigo. Por isso eu te digo, meu irmão, olhando para o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, deixe-se ajudar por aqueles que Deus coloca ao teu lado. Assim como Maria Santíssima e São José estiveram ao lado do menino Jesus e ele se deixou guiar e cuidar por eles, deixa que o Senhor cuide de ti através das pessoas que Ele coloca ao seu lado ao longo desse ano. O Senhor nos coloca em família e coloca ao nosso lado aqueles que, com a sua bênção, vão ser um instrumento de cuidado em nosso favor. Por isso, deixe-se cuidar por Deus. Deixe-se cuidar por aqueles que o Senhor coloca ao teu lado para te ajudarem a caminhar, a crescer na fé, a crescer na vida, pois o teu Senhor te ama. Peçamos que a Virgem Maria e São José estejam ao nosso lado e cuidem de nós, da nossa família, da nossa casa, ao longo desse ano, mas nos lembremos com o testemunho de Jesus que também nós precisamos nos deixar ajudar e cuidar por aqueles que Deus coloca ao nosso lado. Sem esse passo, é difícil vivermos a comunhão. Nessa vida, se o próprio Deus se deixou cuidar, acompanhar e ajudar por aqueles que Ele abençoou e teve ao seu lado, nós também precisamos ter o ato de humildade e de obediência, de deixarmos-nos ajudar por aqueles que Deus vai colocar do nosso lado durante esse ano, para caminharmos e crescermos segundo a sua vontade, segundo o seu amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.